1 Crônicas 29, 10 a 14. Mas antes de lermos esse texto, nós vamos ter mais uma vez uma palavra de oração. Vamos estar nos colocando diante de Deus, nesse momento, rogando, assim como foi dito, a presença dEle nessa mensagem, que Ele possa falar aos nossos corações. Sabemos que todos que vieram aqui nessa noite não veio à toa. Deus trouxe você nessa noite. O culto já está falando com muitos de nós aqui. Esperamos agora que a palavra dele fale aos nossos corações. Então, todos acharam 1 Crônicas, capítulo 29, 10 a 14? Quem achou, diga amém. Amém. Então, diz assim o texto. Pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, ó Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há poder, força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Então nós temos aqui a palavra de Deus. E para começarmos, irmãos, essa mensagem, nós temos aqui o tema que nós estamos falando nos últimos domingos. Estamos falando sobre acordando para a mordomia cristã. Acordando para a mordomia cristã. E o tema de hoje é mordomia dos bens materiais. Então, um assunto que pode parecer um tanto que técnico, mas como nós oramos agora há pouco, que nós possamos encontrar nesse assunto a cruz de Cristo. Que nós possamos encontrar a palavra de Deus nesse assunto. E quando se fala em bens materiais, nós já remetemos à palavra dinheiro. E será que a Bíblia fala sobre dinheiro? Esteve pesquisando, a Bíblia fala, existe na palavra de Deus 2.350 citações sobre o dinheiro, sobre o assunto dinheiro, na Bíblia. Certo, Marcos? Isso mesmo. Existe também ali, no Novo Testamento, são 2.084. O restante, todos no Antigo Testamento sobre dinheiro. Das parábolas de Jesus Cristo, foram 28 parábolas, 16 tratam de bens materiais, tratam de dinheiro, ou seja, a maioria tratam de bens materiais. E mordomia cristã, nós aprendemos nesses domingos passados, que ela é o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo como depositário fiel, tanto da vida como das possessões e a administração das mesmas, de acordo com a vontade de Deus. Agora fica uma pergunta. Nós estamos sendo bons mordomos daquilo que Deus colocou em nossas vidas? Você tem sido um bom mordomo dos seus bens materiais? Daquilo que Deus colocou na sua vida, você tem zelado com grande zelo mesmo, com grande presteza, eu diria para vocês? Eu quero fazer um teste com você nessa noite. Se você lembrasse agora que você, ao sair da sua casa, você deixou a porta destrancada. Não quero que ninguém levante aqui, hein? Nos próximos 2 minutos, se alguém se levantar, sinal que você está sendo suspeito de que deixou a porta de casa destrancada. Você voltaria para casa para trancar a porta? Não, uns falou que não. Mas se você estivesse saindo de casa e de repente, olha, a porta ficou destrancada, você voltaria rapidamente para casa, né? Isso já aconteceu comigo recentemente. Nós chegamos no culto de domingo à noite em casa, depois do culto, e fomos lá à porta da sala. A Anitta foi perceber que a porta da sala estava destrancada. Isso depois que nós recebemos um grupo de pessoas para oração na sexta-feira, a porta da sala ficou destrancada de sexta, sábado, domingo à noite, que nós fomos perceber que ela estava destrancada. Eu levei um puxão de orelha, irmãos. Porque como bom mordomo, eu deveria ter trancado aquela porta. Deus protegeu a nossa casa. Agora imagine, você é daqueles que de repente começa a imaginar, mas deitado na sua cama, será que eu tranquei a porta? Será que eu fechei o portão? Já aconteceu isso com você?
Ou o carro, você estaciona o carro no lugar, de repente você vai lá, aciona o alarme. Aí você sai para a rua, mas será que eu acionei o alarme? Será que já aconteceu isso com você? Já aconteceu, né? Nós somos seres humanos, nós esquecemos muitas vezes daquilo que nós estamos fazendo, né? Mas a gente fica com tanta preocupação, mas Deus, esqueci, corre lá e volta, aciona de novo o alarme, ou fecha a porta novamente. A gente tem essa preocupação com os nossos bens materiais. Isso significa que estamos sendo o quê? Bons mordomos. Quando você se preocupa de uma forma sadia, né? Porque tem aquelas pessoas que têm a neura, né? Que levanta 10 vezes para poder ver se a porta está fechada. Né? Ou levanta 10 vezes para saber se os filhos já estão na cama dormindo e fica preocupado com tudo. Você é daqueles que fazem isso, que acontece isso com você? Acontece isso com vocês? Então são muitas situações, irmãos, que acontecem em nossas vidas. São diversas situações. E se nos foi dado essa responsabilidade para zelar dos bens materiais, nós temos que ser bons mordomos. Existem algumas coisas que nós precisamos aprender, que nós precisamos entender acerca desse princípio de mordomia cristã, que eu gostaria de passar para vocês essa noite. São algumas coisas importantíssimas que nós devemos aprender, que nós devemos entender, está na nossa mente e no nosso coração acerca de mordomia cristã. A primeira delas é que tudo o que somos, tudo o que temos pertencem a Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Você crê nisso? Tudo o que somos, tudo o que temos pertencem a Deus. O nosso corpo, como nós vimos na primeira mensagem, o nosso tempo, domingo passado nós vimos sobre o tempo, e como o tempo é difícil, né? Hoje, vindo para a igreja, de repente aconteceu um imprevisto, quase que cheguei atrás, no último momento. O tempo urge, né? Como diz, né? O tempo corre contra nós. Então, o nosso corpo pertence a Deus, o nosso tempo pertence a Deus, e também agora nossos bens materiais pertencem a Deus. No texto que nós acabamos de ler de 1 Crônicas 29, 10 a 14, o rei Davi, ele reconhece que tudo pertence a Deus. Olhe de novo para o texto ali. Ele coloca ali uma lista de coisas que pertencem a Deus. Ele coloca assim, dizendo que a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, tudo que há no céu e na terra, tanto riquezas e honras, vem de quem? Vem de Deus. E Deus domina sobre tudo. Davi termina o versículo 14 dizendo, porque tudo vem de ti, do que é teu te damos. Ou seja, devolvemos a Deus tudo o que Ele nos concede. Tudo que Ele nos concede, nós devolvemos a Ele. Nós temos esse hábito de fazermos isso, de devolver a Deus. Tem um texto que eu até coloquei na projeção, no Novo Testamento, que diz que porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Vamos ler todos juntos esse versículo? Está ali na projeção. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Será que nós conseguimos compreender isso? Será que nós conseguimos entender? Será que está gravado em nossas mentes que, de fato, tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que nós vamos ser ainda, pertence a Deus? Ou é seu? Ou é meu? Coloquei de manhã uma ilustração que está no boletim, você que leu o boletim, viu lá, acerca da criança de 8 anos que estava tocando um piano novinho que ele acabara de receber de presente do seu pai. E de repente chegou um amiguinho e perguntou, mas que lindo presente, que lindo é esse piano que você ganhou? De quem você ganhou esse piano? Aí o menino rapidamente falou, olha, eu ganhei de Deus através do meu pai. Que bonito. Davi. Tudo que você ganha vem de Deus. E Deus usa o seu pai para te dar o presente. É assim que acontece. Será que nós temos esse princípio no nosso coração, na nossa mente? Imagine se uma criança fala isso. Olha, o que eu ganhei vem de Deus. O que meu pai me deu, essa bicicleta, veio de Deus. Mas foi meu pai que foi usado por Deus para me dar esse presente. Esse princípio, irmãos, deve estar intrínseco em nossas vidas. Deve estar gravado em nossos corações. Porque quando nós possuímos alguma coisa, não fomos nós que adquirimos, mas foi Deus que fez com que nós adquiríssemos aquelas coisas. E se isso está gravado na nossa mente, como adultos, com certeza nós vamos passar isso para os nossos filhos.
E os filhos vão passar depois para os filhos deles. E assim vai ser uma sequência em que eles vão estar valorizando aquilo que eles recebem. Nós sabemos que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E nós somos os fiéis depositários de tudo aquilo que Deus coloca para nós gerenciarmos, para nós zelarmos. Assim como devemos reconhecer que tudo pertence a Deus, que tudo veio dele, que tudo é dele, tudo é para ele, existe uma segunda coisa que nós precisamos entender dentro desse princípio de mordomia cristã. A segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus nos coloca como fiéis depositários dos bens materiais. Deus nos coloca como fiéis depositários de bens materiais. Em nosso texto básico de 1 Crônicas 29, lá no versículo 12, o rei Davi disse que tanto riquezas como honras vêm de Deus. Tanto riquezas como honras vêm de Deus. Não vem dele, não vem de nós, as nossas riquezas, caso tenhamos, né? Os nossos bens, caso tenhamos, ou um pacote cheio de dinheiro, como está ali na ilustração. Tudo vem de Deus. Isso que Davi reconheceu. E Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, diz assim: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e poder para desfrutá-los, receber o seu quinhão e se regozijar no seu trabalho, isso é dom de quem? É dom de Deus. Isso é dom de Deus. Não é dom nosso, não. Então nós temos que entender que é Deus que nos dá a capacidade de adquirir os bens materiais, as riquezas. Se Deus nos coloca como depositários fiéis dos bens materiais, é para que nós usemos esses bens materiais. E não que nós sejamos dominados pelos bens materiais. Vocês conhecem pessoas que são dominadas pelos bens materiais? Eu conheço pessoas assim, que não conseguem viver se não tiver aquele bem. O vizinho compra um carro, ele vai correndo comprar um carro igual ou melhor. E fica lá ansioso para comprar, para adquirir e para ter. Então o bem acaba dominando ele. O dinheiro acaba dominando ele. Alguém certa vez disse com muita propriedade que nós devemos muitas vezes colocar diante das nossas vistas aquilo que nós temos de bens materiais que Deus nos concedeu. E colocar e dizer, olha, quem manda aqui sou eu e não você manda em mim. Porque tem muitas pessoas que é coordenada, que é direcionada pelo dinheiro, pelos bens materiais. E não ela domina, mas sim ela é dominada pelos bens materiais. E diz João Calvino, inclusive eu coloquei na projeção, ele diz o seguinte, que o dinheiro é um sinal de duplo sentido. Sinal de graça para aquele que pela fé reconhece que tudo lhe vem de Deus, e sinal de condenação para aquele que recebe os bens dos quais vive, sem discernir que são dádivas de Deus. Por essa razão, o dinheiro sempre põe o homem à prova. Quem disse isso foi João Calvino. Ele foi um teólogo cristão francês que teve uma grande influência durante a Reforma protestante no século XVI. Então é uma grande verdade. O dinheiro põe o homem à prova. Diante desse pensamento de João Calvino, nós podemos dizer que o homem só tem duas atitudes para com o dinheiro. A primeira atitude é glorificar a Deus e a segunda atitude é glorificar-se a si mesmo. Você tem glorificado a Deus com o seu dinheiro? Ou tem glorificado a Deus com o seu dinheiro? Com o dinheiro que Deus colocou para você? Tem glorificado a si mesmo ou glorificado a Deus? Qual tem sido a sua atitude diante do dinheiro? Ou você é aquela pessoa de mão fechada, né, que não tem o coração aberto para o dinheiro? Então nós temos essas duas situações que estão colocadas à nossa disposição. Nós podemos glorificar a Deus ou glorificar-se a si mesmo. Quem procura glorificar-se a si mesmo através dos bens materiais corre um sério risco. Eu coloquei ali para vocês, para nós podermos olhar. Corre um sério risco. O primeiro risco que a pessoa corre quando ele está glorificando a si mesmo é de corromper-se. Veja o que diz lá em Provérbios 11:1. Provérbios capítulo 11, versículo 1. Esse é o primeiro risco que a pessoa corre quando ele procura glorificar-se a si mesmo através dos bens materiais, através da ânsia de querer adquirir. Provérbios 11:1 diz assim: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, a pessoa está correndo o risco de corromper-se,
quando ele tem na mente que ele deve ser glorificado pelo dinheiro e não a Deus. E outra situação que acontece, está lá em 1 Timóteo 6,10, que diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Ter dinheiro não é um problema. O problema é você amar o dinheiro acima de todas as coisas. Esse que é o grande problema. A pessoa pode estar se corrompendo, como diz ali. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Um outro problema também dos bens materiais, que uma pessoa que procura glorificar-se a si mesmo, é esquecer-se de Deus. Veja o que diz lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 8, versículos 11 a 14. Nós temos ali um texto que fala que isso pode acontecer com aqueles que procuram glorificar-se a si mesmo. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 a 14. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Capítulo 8, 11 a 14. Diz assim, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os mandamentos e os seus preceitos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o seu coração, e tu te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da servidão. Então muitas pessoas fazem isso, isso acontece com muitas pessoas. Oram para que Deus dê os bens materiais para eles. Oram para que Deus dê condições de comprar uma casa nova, de comprar um carro. Aí quando adquire, acaba esquecendo de Deus. Uma pessoa orava para adquirir um carro, morava longe da igreja, vinha de ônibus, era um dos primeiros a chegar na igreja. Aí pediu para que Deus desse um carro para eles, para a família. Aí ele foi lá e lutou e conseguiu comprar um carrinho. Aí o que ele fez? Ele começou a olhar que dava para ir mais longe, não só na igreja com o carro. Aí começou a viajar com o carro. No domingo de manhã não estava na IBD e nem muitas vezes no domingo à noite, porque ele começou a passear com o carro. Aí um comprou uma fazenda. Isso tudo que eu estou contando para vocês não é fictício, não, acontece de fato. Aí comprou uma chácara. Olha, Deus me deu uma chácara que eu quero abençoar aquela chácara, que eu quero receber os irmãos para um feriado. Mas ele trabalha o dia inteiro, trabalha a semana inteira, de segunda a sábado. E quando chega no domingo, ele não consegue. Aí ele vai no domingo para a chácara. Aí curtiu o bem que ele ganhou de Deus, que Deus deu para ele. Tem muitas pessoas que oram para que Deus dê o bem para eles. Mas depois os bens acabam afastando eles de Deus. Será que o bem tem afastado, os bens materiais têm te afastado de Deus? Ou tem te aproximado de Deus? O que acontece aqui em Deuteronômio? A pessoa acaba esquecendo de Deus quando ele procura glorificar-se a si mesmo. E também tem uma palavra de Deus em Mateus 6,24 que diz que ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6,24. Porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É a palavra de Deus. Nós não podemos servir as riquezas e depois a Deus ao mesmo tempo. Não tem como. Tem pessoas que buscam demais um diploma, buscam demais se formar em determinada área, porque ele precisa melhorar o seu salário e vai, estuda e faz e se esforça e consegue e ora para que Deus o abençoe e ele é abençoado. Aí ele fica rico e acaba esquecendo de Deus. É o que aconteceu ali com o povo, lá em Deuteronômio. Para que o seu coração não se corrompa, para que o seu coração não se esqueça de mim. Você conhece alguém assim? Que se esqueceu de Deus em função das riquezas que ele adquiriu? Nós conhecemos pessoas assim. E tem pessoas que depois de um longo tempo, depois de grandes conquistas, chega para nós e fala, olha, eu poderia dar o mundo inteiro se eu tivesse investido mais na minha família, mais no meu Deus, na comunhão. Hoje eu perdi meu filho, perdi minha esposa, porque eu investi demais nas riquezas, nos bens materiais. Tem pessoas que falam, olha, maldita a hora em que ele foi fazer aquele curso. Maldita a hora em que ele foi se especializar naquela área. Porque fazendo aquilo acabou se afastando de Deus.
Você conhece pessoas assim, que se afastam de Deus? Outra coisa também que acontece com a pessoa que procura glorificar-se a si mesmo é ser sufocado pelas riquezas. Em Mateus 13, 22 diz: E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A palavra fica infrutífera. Quando a pessoa recebe a palavra e fica preocupado demais com as riquezas, mas agora eu vou ter que ir no culto no domingo de manhã, vou ter que ir no culto domingo à noite, vou ter que ir na quarta-feira, mas eu podia estar ali estudando, me preparando para ganhar mais dinheiro. Irmão, separa o dia do Senhor. Eu louvo a Deus por aquelas que a pessoa fala, eu podia estar trabalhando, mas eu estou na casa de Deus ali, porque eu sei que Ele vai me dar aquilo que eu estou me empenhando. Eu confio no Senhor. E a pessoa acaba agindo dessa forma, ele começa a ser sufocado, como diz ali. Cair em muitos cuidados e muitas cobiças também é outra situação que acontece. Veja o que diz lá em 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Enquanto a pessoa procura glorificar-se a si mesma, ele corre esse risco em cair em muitos laços e em muitas cobiças. Lucas 12, 15, mais um texto, são bastante versículos que eu estou colocando. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E tem muitas pessoas que usam os bens materiais, isso aqui acho que é bem mais assim, bem do nosso cotidiano. Usa as riquezas, usa o dinheiro para comprar pessoas. Vocês já viram isso? Olha, filho, se você for bem comportadinho, se você não bagunçar, eu vou te dar tal coisa. Né? Eu vou comprar aquilo que você está me pedindo, mas desde que você se comporte, desde que você seja um bom menino, eu vou comprar aquilo para você. Daí o menino se comporta, mas visando o bem que ele vai ganhar. Aí no dia seguinte o filho começa a carteiro, daí a mãe vai lá e compra ele de novo, o pai vai lá e compra ele de novo. Eu vi uma história recentemente de uma pessoa lá no seminário falando que a tia dela fazia isso com os filhos dela, já grandes. Quando eles começavam a brigar, ela pegava do bolso R$50 e colocava na mão de cada um. Gente do céu, isso é comprar. Isso é comprar uma pessoa. Que tipo de ensinamento nós estamos dando para os nossos filhos se nós fazemos isso? Sabe o que vai acontecer mais para frente, quando eles crescerem? Eles vão perceber que o mundo vai estar nas mãos dele. Ou ele vai comprar alguém, um diploma, por exemplo, né, de uma faculdade, ou uma resenha. Né, nós recentemente ouvimos isso, inclusive em seminário acontece, um resumo. Quanto custa o resumo do seminário, da faculdade? Tem propaganda disso também, sabia? Quanto custa? Mas a sua integridade não tem preço. Aí um irmãozinho vendeu lá o resumo para alguém. E de repente o professor pegou lá e viu, olha, poxa, mas esse resumo está igual ao do outro seu colega, mas ele só mudou o nome. Não, a pessoa tem tanta preguiça de estudar que acaba comprando. Acaba comprando o diploma, né? Acaba comprando a carteira de motorista. Também, né? Tantos barbeiros por aí, né? A carteira foi comprada. E assim vai. Irmãos, tem tanta gente que estão comprando coisas porque não foi ensinado enquanto eram pequenos princípios elementares de uma conduta de regra, de fé, ou de princípios elementares quando a pessoa era pequena. E tem pessoas que compram e deixam ser compradas. Isso nós podemos ver em todas as áreas da nossa vida. Não podemos generalizar que todos fazem a mesma coisa. Políticos, policiais, carteiros, pedreiros, tudo pode ser comprado. Tudo, infelizmente, acabam deixando-se comprar. Olha, se você fizer tal coisa, eu vou te dar tal isso e aquilo. Será que nós temos ensinado isso para os nossos filhos, esse princípio? Você para num trânsito, por exemplo, numa blitz. Você está sem o cinto de segurança. Eu vou te multar porque você está com isso e aquilo. Você não usou o cinto. Recentemente eu ouvi de uma pessoa falando acerca dando um testemunho, e ela falou algo que me chamou muita atenção. Diz que ela viajando com os seus pais, ela era criança,
e foi parado numa blitz. Aí o pai dela desceu e ficou lá na frente, o carro aqui, e eles lá na frente, o guarda tentando que o pai molhasse a mão dele. E ele ficou olhando para os menininhos. E as crianças, essa pessoa que contou, disse que ela, as irmãs dela, os irmãos ficaram olhando assim para o pai, para ver o que o pai ia fazer. Se o pai ia molhar a mão do guarda ou não. Imagina. Aí o pai olhou para o guarda e falou, olha, eu tenho ali alguns olhinhos para mim, olhando para ver o que eu vou fazer. Se eu molhar a sua mão, imagina, que princípio eu estou ensinando para os meus filhos? São princípios que nós devemos estar incutidos, irmãos, na nossa vida. E quando nós crescemos, Deus ele nos transforma através da palavra dele, mas esses princípios que vêm de berço, nós não esquecemos mais. Lembra do filho pródigo? Que pediu para que os seus pais dessem para ele todos os bens que ele tinha? E ele pegou os seus bens e foi lá para uma cidade bem distante. Aí ele gastou todos os bens que ele tinha. Aí quando ele percebeu que já não tinha mais nada, ele desejou, a palavra de Deus diz que ele desejou, ele não comeu as alfarrobas, ou comida de porcos, ele desejou comer a comida dos porcos. Aí quando ele viu tudo aquilo, ele falou, poxa, mas meu pai está lá, os servos do meu pai têm muito mais do que eu. Aí ele caindo em si, ele foi com seu pai, voltou para o seu pai e falou, olha pai, ele até preparou um discurso, né? Pai, pequei contra ti, e diante de Deus, e diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como se fosse um servo, diz lá na parábola do filho pródigo. Aí quando ele chegou diante do pai, quando ele falou, pai, pequei contra ti, o pai já abraçou ele e não completou o discurso. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Eu já ouvi sobre isso, que o filho ele só voltou porque sentiu que roncava a barriga dele. E muitas vezes nós começamos a passar dificuldade e sentimos que nós precisamos voltar para Deus. Então nós temos que ver, irmãos, que esse princípio ali, nós não devemos comprar, nós não devemos glorificar a nós mesmos com os nossos bens. Porque nós temos aqui, eu até coloquei algo muito interessante, sobre a pirâmide das necessidades do ser humano, ou chamada pirâmide de Maslow. Alguém já ouviu falar? Essa pirâmide ela é muito usada em cursos, em seminário, administração, em faculdades. É usado muito essa pirâmide ali, pirâmide das necessidades do ser humano, chamada pirâmide de Maslow. Maslow ele foi um psicólogo americano que viveu no ano de 1908, conhecido pela proposta de hierarquias das necessidades do ser humano. O homem só se sentirá completamente satisfeito, diz ele, quando alcançar um nível de necessidade. Logo após surge outro nível de necessidade. Então, o primeiro nível de necessidade do ser humano, segundo Maslow, que é uma evidência que nós podemos relatar, é a necessidade fisiológicas. Esse é o primeiro nível de necessidade do ser humano. É a necessidade fisiológica, ou seja, a pessoa precisa comer, ela precisa beber, ela precisa repousar, precisa ter o abrigo do frio. Por isso que nós percebemos quando a gente vê pessoas na rua que estão ali sem abrigo, estão ali comendo um pão, catando no lixo uma comida. Eles estão primeiro ali cumprindo, tentando satisfazer aquela primeira prioridade, primeira necessidade dele. Uma pessoa que ainda não foi suprida nessa necessidade de fisiológica, de ter o seu sustento, ele não vai querer ter segurança. Será que ele vai querer ter segurança? Não, ele vai querer suprir essa necessidade básica. Isso acontece muitas vezes com a gente recebe pagamento, vai lá e enche a geladeira. Primeira necessidade. Aí daqui a pouco a gente quer segurança, porque a geladeira está cheia, se alguém entrar, né? Como aconteceu da porta ter ficado aberta, a gente fica preocupado, né? Então a gente quer ter segurança, que é a segunda necessidade, segundo Maslow, a necessidade de segurança. Quando você compra um carro novo, você quer ter segurança. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu tenho um Fusquinha ninguém rouba, mas roubam também. Né? Ou bate, né, mas ele bate, tenta capotar o meu carrinho. Mas aí geralmente acontece isso, a segunda necessidade do ser humano. A primeira é fisiológica, depois vem a de segurança, depois vem a terceira necessidade, que é a necessidade social. O ser humano ele quer ser bem aceito na sociedade, ele quer se relacionar. Esse é um dos motivos pelo quais nós viemos à igreja, para nos relacionar como crentes, como cristãos.
para recebermos a palavra de Deus e para compartilhar as nossas necessidades um com o outro, para ser fortalecido. Agora, se você for pego sozinho numa ilha, você fica ali apavorado, porque você precisa conversar com alguém. Aí você acha uma bola, aí você faz um desenhozinho ali de 2 olhos, coloca uma boca e faz uma carinha assim, aí dá um nome para aquela bola. Qual o nome que você dá? Lembraram, né? Senhor Wilson, lembra do filme do Náufrago? Mas é a necessidade, ele conversa com aquela bola, e anda com aquela bola, e de repente acontece aquela bola desaparecer. Gente, é a necessidade do ser humano. Todos nós temos a necessidade de relacionamentos, a necessidade social. Né? Ficou meio apagado ali, mas depois a gente corrige. Mas essa é a necessidade de todo ser humano. Ninguém nasceu para ser uma ilha. Você nasceu para ser uma ilha? Não, você gosta de ter relacionamento, né? Ter filhos, ter filhas. E isso nós precisamos, está intrínseco no ser humano. E ele colocou isso como necessidade. A terceira necessidade do ser humano é a necessidade social. E a quarta necessidade é a necessidade de autoestima. Ou seja, todos nós queremos ser valorizados. Eu posso dizer, mas será que é orgulho falar isso? É egoísmo falar que nós queremos ser valorizados? Uns precisam mais e outros precisam menos de valorização. Você tem que conhecer a pessoa com que você anda, para você poder entender até que ponto você pode ir com ela. Você mexe naquela estima da pessoa, a autoestima. Tem pessoas que têm a sua estima muito baixa, porque é anulado pelas circunstâncias, pelas situações. E acaba ficando lá com a autoestima muito baixa. Ele precisa ter uma autoestima para poder se sentir valorizado, para se vestir bem, para sair para o trabalho animado na segunda-feira, amanhã pela manhã, porque ele sabe que vai lá trabalhar, vai impressionar o seu patrão, vai ganhar o dinheiro, vai poder vir para casa mais à noite animado. Agora, se ele sai de casa de manhã cedo, brigado com a esposa, ou brigado com o filho, com a sua autoestima lá embaixo, ele não vai conseguir produzir nada, isso é natural. Então, todo ser humano precisa ter a sua autoestima. Será que nós andamos cabisbaixos? Será que nós andamos assim, meio que para baixo, meio que deprê? Né? Então, nós precisamos, todo ser humano tem essa necessidade. E depois, a próxima necessidade que todo ser humano precisa é a necessidade de autorrealização. Vocês perceberam que cada uma vai estar sobreposta, vai sobrepor nas próximas? Quando você alcança uma, a necessidade seguinte já vem. Então, a última ali é a autorrealização, ou seja, depois que a pessoa adquiriu tudo, ele já teve lá os seus bens materiais, depois que ele teve a sua autoestima bem elevada, ele precisa fazer alguma coisa. Olha, o que eu vou fazer na vida? Será que eu nasci só para semente? Ou seja, vou ficar aqui? Não, preciso fazer alguma coisa na vida. E o que ele faz? Ele começa, ou ele escreve um livro, né? Ou ele faz o quê? Ele planta uma árvore, isso mesmo. Faz uma escada. Um tempo atrás eu estava de férias, eu fiz uma escada, e a escada está até hoje lá. Né? E faz alguma coisa, autorrealização. Me realizei fazendo aquela escada para subir. Quando preciso trocar uma lâmpada, fazer alguma coisa lá em casa. Você tem que fazer alguma coisa, é uma autorrealização. O que você já fez na vida? Apenas você se nasceu, cresceu, se converteu e só. E o que você vai deixar de marcas da sua passagem aqui por essa terra? Nós vimos o tempo, né? Que nós passamos muito rápido. Então nós temos que ter esse pensamento, irmãos, que nós devemos procurar essa realização. Mas existe uma aplicação em cima dessa pirâmide de Maslow, que eu gostaria de colocar para vocês. Existe um grande perigo, a meu ver. Na verdade, 2 grandes perigos nessa pirâmide. O primeiro perigo é a pessoa se corromper nas buscas dessas necessidades. Em cada uma delas, ele pode se corromper. Tanto na necessidade fisiológica, como na necessidade de segurança, e assim vai. Cada uma delas, você já pode estar imaginando em qual área que, de repente, um ser humano pode se corromper. Tem pessoas que buscam demasiadamente conquistar algo, algum status na vida, e por esse motivo ele acaba se corrompendo. E um outro grande perigo também é a pessoa pensar que só deve buscar a Deus. Presta atenção. Tem pessoas que pensam assim, eu só vou buscar a Deus depois que eu conseguir tudo aquilo que eu tenho, que eu preciso ter, para ter uma estabilidade.
Esse é o grande perigo. Tem pessoas que pensam, olha, eu só vou buscar Deus depois que comprar minha casa, meu carro, casar, né? Aí eu vou buscar Deus. Quando eu estiver bem velhinho, a palavra de Deus, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Aí Eclesiastes 12:1. Para que não venham os dias em que você diga, olha, eu não tenho prazer mais nesses dias, não. Então nós temos que olhar para isso. Esse é o grande perigo. É que de repente a pessoa pode dizer, olha, eu vou buscar a Deus só depois que eu conseguir tudo isso. Lá em Mateus 6,33 diz que buscai primeiro o reino de Deus, correto? E o que mais? E a sua justiça. E depois, todas as demais coisas vos serão acrescentados. Está lá em Mateus 6,33. Então nós devemos ter a prioridade da nossa mente, da nossa vida, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se você está passando hoje por alguma dificuldade, por ter olhado, por ter glorificado a si mesmo nos bens materiais, pode ter certeza, porque você esqueceu do princípio. Você acabou glorificando a si mesmo e não a Deus. Então nós temos, por isso, irmãos, diante de tudo isso que nós vimos, nós temos uma atitude a tomar. E a atitude que nós devemos ter com os nossos bens, que Deus nos confiou, é glorificar a Deus. Glorificar a Deus, unicamente a Deus. E quem procura glorificar a Deus através dos bens que Ele colocou, ele tem muitas vantagens, irmãos, que muitos aqui podem nem imaginar as vantagens que você tem quando você glorifica a Deus com seus bens. A primeira vantagem que nós temos é que a pessoa reconhece as consequências de agir de uma forma errada. Está lá em Êxodo 23:8, que diz assim, também o suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Ele reconhece que as consequências, se ele agir de uma forma errada, ele vai procurar glorificar a Deus com os seus bens. Reconhece também que os bens não são para sempre. Quando a pessoa procura glorificar a Deus, ele sabe que os bens que ele tem não são para sempre. Veja o que diz lá em Salmo 49:16. Abra comigo sua Bíblia, em Salmo 49:16. Salmos 49:16. Diz assim, não temas quando te... Não temas, 49:16, né? Não temas quando alguém se enriquecer, quando a glória da sua casa aumenta. E veja o que diz o versículo 17. Pois quando morrer, nada levará consigo, e a sua glória não descerá após ele. Ou seja, quando a pessoa enriquecer, quando tiver os bens, tudo aquilo que ele tem não vai servir para nada. Para quem vai ficar? Para quem vai ficar? E mais um texto também, que diz lá em 1 Timóteo 6,7. 1 Timóteo 6,7. Mais à frente um pouquinho. Lá no Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo 6,7 diz assim, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Veja o que diz. Então nós sabemos que tudo que nós temos hoje, nós não vamos levar para o nosso túmulo. Não vamos levar lá para o céu. Lá no céu não vai ter casas como nós imaginamos, não vai ter o carro como nós imaginamos, né? Nós não sabemos como vai ser de forma física lá o céu. Sabemos de forma espiritual como ele vai ser. E uma outra coisa que a pessoa tem como vantagem quando glorifica Deus com os seus bens, diz lá em Provérbios, esse eu gostaria muito que vocês abrissem comigo, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Então nós temos aqui uma promessa de Deus, que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens. Jesus Cristo falando para os seus discípulos e para as multidões,
ele falava o seguinte, que eis que melhor é dar do que receber. Quando você está na condição de contribuir, de dar, irmãos, vocês não sabem o quanto é bom para você, para a sua vida, para a nossa vida como seres humanos, como cristãos. Porque você tem, então você tem que doar, dar aquilo para as pessoas que estão necessitadas. Doar dos seus bens, do seu carro, da sua casa, do seu trabalho, do seu tempo. Tem que doar a Deus, seu bem mais precioso, você tem que dar para as pessoas que estão à sua volta. Contribuir. Agora, quando você está na condição de precisar, de receber, é ruim, né? Você está precisando urgentemente de um mantimento, você vai lá e suplica, poxa, me ajude. Agora, quando você está na condição de dar, é muito bom. Olhe para que Deus sempre te dê essa condição. Olha, aquela pessoa que dá, ele nunca terá falta, diz lá o texto, né? Honra o Senhor com os seus bens, com as suas primícias. Aí vão encher os seus celeiros. Será que isso tem acontecido na nossa vida? Será que isso tem acontecido na sua vida? Nós não vamos ter falta de nada, se nós honrarmos a Deus com os nossos bens, com aquilo que Deus nos coloca. Então o tema dessa noite é bens materiais, a mordomia dos bens materiais. E a aplicação final, os bens devem ser encarados sob o ponto de vista divino. Desta forma nós consagraremos os mesmos e usaremos de forma agradável a Deus. Tem uma palavra aqui que foi dita por Richard Foster. Ele disse que deveríamos carimbar tudo o que temos com o seguinte lembrete: dado por Deus, prioridade de Deus para ser usado para os propósitos de Deus. Nós deveríamos carimbar tudo o que nós temos assim com esses seguintes dizeres: foi dado por Deus, é prioridade de Deus e vai ser usado para os propósitos de Deus. Será que nós teríamos coragem de carimbar isso? Eu estava indo para o seminário com a Anitta esses dias e nós vimos lá um carro novinho, aquele Fiat Uno, cor abacate, né? Bem bonitinho. Escrito atrás assim, lembra, Anitta? Propriedade, como é que é? Presente de Deus, colocado atrás, bem bonito assim. Aí será que ele teria coragem de dar uma carona para alguém que está necessitado? Será que ele teria? Então, às vezes a pessoa fica tão preso com o bem, mas é meu, aquilo que eu tenho é meu. E fica preso com aquilo, mas ele não consegue doar, não consegue se liberar. Irmãos, tudo que nós temos, eu até já falo para aquelas pessoas, o que eu tenho eu vou gastar com a obra de Deus. Me pedem carona, eu estou de carro, eu vou dar enquanto tiver combustível. Se faltar combustível, como aconteceu esses dias atrás, vindo do seminário, acabou a gasolina, a irmãzinha que nós estávamos dando carona, eu tenho aqui R$10, posso te ajudar? Aí me ajudou, nos ajudou, né, com a gasolina. E foi. E a gente usa, nós temos que usar aquilo para a honra e glória de Deus. A pior coisa é você ver uma pessoa muquirana, como diz a palavra, né? Unha de fome, que consegue atravessar um lago com sal de frutas na mão e não deixa molhar. Né? Tem pessoas que agem assim. Tem pessoas que parece que não, sabe? Usa o fósforo, parece que risca só um pouquinho para não gastar o resto da ponta e usa de novo. Né? Usa o fósforo, depois que acaba de usar o fósforo, ele corta no meio para usar com um palito de dente. Tem gente que faz isso. Ou aqueles que estão com a televisão com problema, pega lá a antena que está com problema, coloca uns bombril. Você já fez isso? Eu já fiz. Acontece, né? E tem, olha, e a lâmpada, quando queima também, o que ele faz? Ele pega a lâmpada e começa a mexer no filamento até ele grudar para poder acender de novo. Cadê o Cícero? Dá para fazer isso? Se vocês não sabiam, dá para fazer. Então, mas nós temos que honrar a Deus com os nossos bens. Nós temos que glorificar a Deus, ajudar as pessoas com os nossos bens. Aí eu quero terminar com vocês com essa projeção sobre o dinheiro. Nós podemos ver que com o dinheiro pode-se comprar uma casa, mas você não pode comprar um lar com o dinheiro. Tem muita gente que tem mansões enormes, mas não tem um lar. Porque ele não tem harmonia, não tem aquela alegria do lar. Com dinheiro nós podemos comprar uma cama, mas não podemos comprar o sono. Podemos comprar a melhor cama do mundo, aquela king size. Mas a gente não consegue comprar o sono se nós não estivermos em paz com Deus, não estivermos em paz com o nosso cônjuge. Com dinheiro nós podemos comprar um relógio, um Rolex, mas não podemos comprar o tempo.
O tempo passa. Com o dinheiro nós podemos comprar um livro, mas não podemos comprar o conhecimento. Se o livro estiver na sua prateleira, na sua estante, e você não ler, você não vai buscar o conhecimento. Podemos comprar também a comida, mas não podemos comprar o apetite. Tem tanta gente que tem de tudo, mas não consegue comer, não consegue se alimentar. Tem aquela doença que é chamada bulimia, é isso? Né? Tem pessoas que não conseguem se alimentar, pode comprar de tudo, mas não consegue comprar o apetite. Com dinheiro pode-se comprar posição, mas não podemos comprar o respeito. Com dinheiro podemos comprar remédios, mas não podemos comprar a saúde. Se fosse assim, fácil, né? Nós iríamos viver eternamente aqui na Terra. Teríamos pessoas aqui de 140, 150 anos. Não, não é isso. Deus ele vai nos chamar na hora dele. Com dinheiro nós podemos comprar pessoas, como nós vimos na mensagem de hoje, pais que compram filhos, profissionais que compram outros profissionais que não são profissionais, na verdade, né? Porque se você for atendido por um médico que comprou o seu diploma, na hora de uma cirurgia gravíssima, e você souber que ele comprou o diploma dele, você vai querer ser atendido por ele? De jeito nenhum. Mas de maneira nenhuma. Então, tem pessoas assim. E com o dinheiro nós podemos comprar muitas Bíblias, mas não podemos comprar a salvação. A salvação é algo que não tem preço. E se você está aqui nessa noite, vamos orar nesse momento? Curva a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus.